Olá, como vão? Espero que muito bem, apesar de todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Bom Dia Universo e ao canal da loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. O meu nome é Dileni, uma ex-aprendiz da Guilda dos Tecelões da Realidade. Hoje é dia 15 de novembro de 2025, sábado. Onde estamos? Mundo cão. Uma boa notícia, ao menos. Brasil avança no tratamento de câncer com terapia celular. Cientistas e hospitais brasileiros estão obtendo resultados notáveis com o uso da terapia CAR-T, cell, ou terapia de células T com receptor de antígeno quimérico, no tratamento de diversos tipos de câncer. O que é? A terapia CAR-T é um tratamento inovador onde as células de defesa do próprio paciente, linfócitos T, são coletadas, modificadas em laboratório para reconhecer e atacar as células cancerosas e depois reintroduzidas no corpo. Avanço recente. O Brasil se destaca como um dos poucos países que já realiza a produção e aplicação dessa tecnologia inteiramente com know-how nacional, tornando o tratamento potencialmente mais acessível a longo prazo. Resultados: pacientes com leucemias e linfomas que não respondiam aos tratamentos convencionais têm apresentado remissão completa da doença após a aplicação da terapia. Que bom. Vamos lá. Incensos de limpeza Ananda, luz violeta, breu branco, arruda, cravo e guiné, 7 ervas, arruda, todos disponíveis na loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. Estes e outros. Nas compras acima de R$150, você pode escolher um incenso da linha Ananda. Nas compras acima de R$300, você pode escolher qual incenso da linha Ananda que você quer, que não se restringe só a esses que eu falei. E eu te mando de presente um spray para aura e ambiente, ok? Vamos lá que temos muitos assuntos. Uma imagem. Só porque você cabe, não significa que você pertence. Esta é a Bíblia que foi indicada pelo mestre na ocasião da inauguração de sua loja em 8 de julho de 1981, destinada à comercialização dos materiais do Instituto. Ao longo dos 4 anos, 9 meses e 2 dias em que prestei serviço naquele estabelecimento, eu era responsável por manter o balcão do estacionamento da associação abastecido com os cartões de visita da loja. Eu possuía autonomia para distribuir esses cartões aos estudantes do curso inicial. Os instrutores deste curso, nas aulas de quinta-feira, onde abordavam as pirâmides, costumavam recomendar a loja para que os alunos pudessem efetuar suas compras.
Recordo-me que os alunos que avançaram para o curso 2 e que traziam suas barrinhas de chocolate frequentemente esgotavam o estoque da Bíblia de Ave Maria. A justificativa para a indicação da Bíblia de Ave Maria pelo mestre é de fundamental importância. Ela é reconhecida como uma das edições que menos sofreu alterações ao longo dos tempos, o que garante a preservação da integridade e pureza de sua mensagem original. Recomenda-se a aquisição do seu exemplar mantendo a máxima discrição. É crucial evitar qualquer comentário público sobre este assunto, visto que uma atenção indesejada pode resultar no seu intervalo sagrado. O recolhimento imposto àqueles que insistem em se portar como um livro aberto naquele ambiente onde você não pode existir. E não é por falta de aviso, tampouco de orientação. O objetivo deste quadro é tentar descalcificar a nossa visão, olhar além da ilusão que nos é apresentada todos os dias. E a maior ilusão, a mais perigosa, é a mentira que se veste de verdade. Eu venho falando há muito tempo sobre a Guilda dos Tecelões, uma instituição que se propõe a criar um apogeu de conformados, um lugar que supostamente evolui o homem, que o transforma. E quero mais uma vez deixar muito claro para todos vocês: o meu questionamento, a minha dor nunca foi contra os ensinamentos originais. Os ensinamentos do fundador, o mestre, são puros, são luz. O nosso problema é com a conduta dos tecelões de hoje, aqueles que guardam os pergaminhos. O que adianta ter a prateleira cheia de pergaminhos sagrados se na prática, no dia a dia, a conduta é o exato oposto do que está escrito? O que adianta pregar a humildade e agir com arrogância? Pregar o perdão e agir com perseguição? O que vemos é uma distorção. Eles usam a verdade como uma ferramenta, uma conveniência. Se a verdade os serve, eles a pregam. Se a verdade os expõe, eles a negam. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre a profunda hipocrisia entre o que eles ensinam e o que eles fazem. Bem-vindos ao nosso quadro, A Pineal Calcificada. Quem veio? Vamos começar pelo ensinamento mais fundamental da guilda, a escala de valores. Quando você entra lá, no nível inicial, o que eles ensinam? Ensinam a tela mental, o poder do eu quero. Pensamento gera imagem que se materializa. Eles te ensinam a querer e conquistar. Quer um carro? Faça uma tela mental. Quer uma casa? Faça uma tela mental. Quer sucesso? Use esse princípio ativo. E isso está correto. É o primeiro passo. Mas, depois que você está lá dentro, depois que você já se dedicou, eles mudam o discurso.
Sim, sim. De repente, nas aulas de como se portar na vida, as aulas de grau maiores, eles te dizem que o querer é ruim, que te prende à matéria, que o iniciado de verdade deve evoluir para não querer, que o estado mais elevado é a inação e o poder mágico da fortaleza, que é o poder de abster-se. E aí eu pergunto a vocês, que filosofia é essa? Que caminho é esse? Essa não é a verdade do mestre. Primeiro, eles te ensinam a desejar tudo, a materializar tudo. E depois eles te culpam por desejar? Depois eles dizem que para evoluir você tem que abdicar de tudo? Não é essa a real evolução do mestre. Isso não é evolução. Isso é uma armadilha. É uma distorção para criar ovoides. Eles não explicam a verdadeira filosofia. O verdadeiro não querer do iniciado não é abdicar de tudo e viver como um mendigo. A inação não é passividade. O não querer sublime é o controle do querer. Claro que você não entendeu. Repetirei. O não querer sublime é o controle do querer. É parar de querer por impulso, por egoísmo e passar a querer com benevolência. É querer um apogeu dos conformados. O ato de servir é sublime. E você não precisa ser miserável para servir. Você precisa ter para poder dar. Mas o que fazem os tecelões? Eles pregam a abdicação total aos ovoides. Não queiram nada, enquanto eles mesmos, os tecelões, são donos de escolas mágicas renomadas, viajam para outros países mágicos, estão sempre em volta de outros grandes mestres de guildas. Eles vivem no ápice do querer material, mas exigem que os ovoides não queiram nada para evoluir. Eles distorcem o ensinamento, eles criam uma filosofia de servidão para os ovoides. Não queiram nada, fiquem passivos, para que eles, os tecelões, possam continuar querendo e tendo tudo e usam a sua energia vital para eles. Eles não praticam a inação. Quando são contrariados, eles não se abstêm. Não, eles mergulham de cabeça no querer. Eles usam a ação mais agressiva do mundo material. Usam as armas da macrosfera. Usam o sistema, o poder para calar, para punir, para forçar um resultado que eles querem.
Vamos mais fundo. Vamos falar de moralidade. Eu ouvi recentemente um tecelão ministrar uma aula brilhante sobre o crime. Ele usou a analogia da cobra, a causa primária, e dos germes, a causa secundária. Ele disse que a sociedade erra ao querer apenas matar os germes, os criminosos, pois isso só fortalece a causa primária, a cobra. Ele conclui que os verdadeiros causadores fomos nós. Eu e você. Nós. A sociedade. O sistema que criou o ambiente para o crime. Nossa, parece até o meu atual mandatário falando de Same. Não é? Parece até ele. Voltando. Que belo ensinamento! Que nível de compreensão! Devemos olhar para a causa primária. Mas o que acontece quando a própria guilda se torna cobra? O que acontece quando uma ex-aluna, o germe, na analogia deles, usa em seus vídeos os exatos arquétipos fictícios que a guilda ensinou? Pode responder? Nós aguardamos. Com licença. Não tem resposta? Claro. Conceitos como a dama de porcelana, o construtor cego ou o peregrino cético, todos tirados diretamente dos pergaminhos oficiais da guilda que nós temos aqui. Quando essa ex-aluna, o germe, usa esses conceitos, o que a guilda faz? Ela age exatamente como a sociedade que ela critica. Ela persegue o germe. E mais grave, ela nega a existência da cobra. Eles chegam ao ponto de, para defender seus próprios interesses, renegar a própria biblioteca. Aqueles pergaminhos, os mesmos pergaminhos que eles usam para ministrar os ensinamentos de grau superior. De repente, são tratados como se fossem textos apócrifos, como se não pertencessem à guilda. É o equivalente a um padeiro que vende o pão e depois diz que a farinha que ele usou não era dele. Eles estão tirando a responsabilidade individual de si mesmos. Eles culpam a sociedade, a cobra, quando lhes convém. Mas quando eles são a cobra, eles se isentam e culpam o indivíduo. Ele disse que o germe, o bandido, é fruto dos erros da sociedade. Mas essa frase tem um furo. E as pessoas que nascem em berço de ouro, com tudo do bom e do melhor, e mesmo assim têm a má índole, elas também são vítimas da sociedade? Ou elas nasceram com má índole?
Nem vou perguntar para pedir para você responder, porque você não sabe, você não tem essa resposta. Eu não estou falando com vocês. Eu estou falando com o tecelão, que assiste só por conta dos pecados. Supostos pecados. Em confrontos diretos, desde que o mundo é mundo, nunca há um lado que ganha. Todos perdem. Mas colocar nas costas de toda a sociedade a culpa pelos criminosos é também tirar a responsabilidade individual dessas pessoas. Os tecelões usam esse conceito para justificar o mundo, mas não o usam para justificar a si mesmos. Eles são a cobra que aponta o dedo para o germe e grita: a culpa é dela, a culpa é dele, enquanto fingem que a cobra nunca existiu. Isso nos leva à contradição final: a lei. Os ensinamentos, como na aula Vida e Morte, nos dizem que pena de morte e suicídio são errados, são atos contra a evolução. Mas o que dizer dos confrontos? Na Terra, nesse plano tridimensional, às vezes o conflito é inevitável. Não é um suicídio, não é uma pena de morte estatal. É uma ação do universo contra uma tensão gerada. É um evento terreno onde as leis da Terra, da ação e reação se aplicam. E o que fazem os tecelões? Eles negam as leis da Terra à macrosfera. Eles ensinam nas aulas de como se portar na vida, que o iniciado deve virar as costas para o sistema, para as armas do mundo. Mas, quando lhes convém, eles usam essas mesmas leis ao seu favor. Claro. Eles usam o sistema, a justiça, as cortes, toda a macroesfera que eles desprezam filosoficamente para distorcer a verdade e perseguir quem os contraria. Eles são a cobra que usa as armas do germe. E por que eles fazem tudo isso? Por que proíbem os corajosos de ouvir? Porque, como a própria filha do fundador denunciou, eles estão ameaçando corajosos com férias forçadas da iluminação e o bilhete só de ida para a realidade, por ouvirem a verdade. Um lugar que tem medo de ouvir não é um caminho de evolução, é uma seita! Os tecelões de hoje querem o apogeu dos conformados apenas para eles, rejeitando e perseguindo quem não se encaixa no molde. Eles não são exemplos de conduta que pregam. E no vídeo de hoje, nós vamos provar isso de uma forma cabal. A herdeira da guilda se tornou o exemplo vivo do que acontece com quem se desvia do roteiro oficial. A descalcificação da pineal será profunda. Pílulas da verdade.
Hoje, a nossa pílula será um pouco diferente. Iremos comentar uma história que, para mim, é o sintoma mais claro de tudo que eu venho falando. Atento. Muitos de vocês que caminham comigo me enviaram um vídeo nos últimos dias. Não é um vídeo meu, é um vídeo da própria filha do fundador daquela guilda de tecelões, da qual já falamos. A filha do homem que criou tudo, a herdeira do legado. Quero deixar muito claro, como sempre, que este canal é independente. Meu trabalho sempre foi independente. E tudo que eu digo aqui é a minha própria opinião, baseada na minha jornada e no que eu vejo. E no que eu vi. E a pílula da verdade de hoje, ela é amarga. Vamos ser muito enfáticos aqui. Quando um lugar, uma guilda, qualquer que seja, que se diz filosófica, que se diz um caminho para a evolução, começa a ditar o que você pode ou não pode ler, o que você pode ou não pode assistir, quando esse lugar te ameaça com castigo, com retaliação, se você ousar ouvir uma opinião contrária, como nós chamamos o lugar que controla a informação, proíbe o contato com o externo e pune quem questiona. Isso é definição de seita! Uma seita não sobrevive à luz do dia. Ela não sobrevive ao livre-arbítrio. Ela precisa do controle, do medo, da ameaça. E o mais irônico, o mais trágico, é quando pegamos o que eles fazem e colocamos ao lado do que eles pregam. Os princípios, cartão de visita do fundador, onde tecelões, os guardiões da guilda, devem representar a carta em forma de conduta, não fazem! Essa carta diz: louvamos a liberdade, porque sabemos que ela é fruto da justiça, que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade. Ela grita! Ela fala palavrão! Não precisa gritar! Palavrões, evito. Ou você também não acredita na mudança? A não ser que você esteja com plástico preto pendurado. Ops, com plástico pendurado. Será que existia uma outra forma de alertar que não fosse essa? Então por que não fez você? Louvamos a liberdade? Coragem em direção à verdade? Que liberdade é essa que proíbe um ovoide de ver um vídeo? Que coragem é essa que tem medo da voz da herdeira do próprio fundador? Isso não é liberdade, é controle. Isso
coragem, é pavor. A carta dele também diz: não agredimos os que nos contrariam, simplesmente retiramos-nos e deixamos espaço. Não agredimos os que nos contrariam. Ameaçar férias forçadas da iluminação. É o quê? Dá o bilhete só de ida para a realidade. Em quem discorda é o quê? Tentar derrubar os canais das pessoas na internet. É o quê? Perseguir em praça pública quem fala o que eles não gostam. É o quê? Isso não é deixar espaço. Isso é agredir quem contraria. Eles, os tecelões, estão rasgando na prática os próprios princípios que eles leem em voz alta. E aqui eu me dirijo a vocês que ainda estão lá dentro, em silêncio. Vocês precisam se decidir se o ambiente que vocês querem é uma seita, onde vocês são controlados, onde não se pode questionar, onde só a verdade dos tecelões é permitida. Então, assim seja. Fiquem em silêncio, mas admitam para si mesmos que vocês escolheram viver em uma seita. Mas, se vocês realmente acreditam na Carta de Princípios, se vocês realmente louvamos a liberdade e a coragem, então vocês têm o dever de compartilhar, de me ajudar. 15 processos. É hora de vocês mostrarem a sua coragem. Se a guilda prega que não há perseguição, que não agridem os que contrariam, então eles têm que aceitar esses compartilhamentos. Eles não podem ter medo da verdade. Peguem o vídeo da filha do fundador. Peguem este vídeo. Compartilhem nos seus grupos internos. Mostrem para todos. Se eles prezam pela liberdade, como diz a carta, todos têm o direito de falar o que quiserem e ouvir o que quiserem. A coragem de vocês de enfrentar os mestres da guilda com a própria verdade deles é a única forma de fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo. Claro. Se eles punirem vocês por compartilharem,
Eles estarão apenas provando mais uma vez que são uma seita e que a carta de princípios é só uma folha de papel sem valor. Como eu sempre disse, e agora a própria herdeira confirma, o nosso questionamento nunca foi com os ensinamentos originais. É com a conduta dos que hoje comandam. É sobre a forma como eles distorcem o que foi ensinado para se manterem no poder. Amigos, pensem por si mesmos. Tenham a coragem que a sua própria carta de princípios exige. Fiquem em paz. Fiquem com a nossa carta de temos por princípio evoluir o homem. Porque não acreditamos que o homem seja produto do meio, mas sim que o meio é produto do homem. Acreditamos que o homem que é produto do meio é homem com H minúsculo. E um meio digno se faz com homens com H maiúsculo. Nós acreditamos que devemos evoluir o homem, porque a evolução é meta do universo, é medida universal. Acreditamos que o homem tem uma razão de ser e por isso acreditamos no equilíbrio entre corpo e espírito. Somos temperados em relação à unidade humana. Acreditamos que tudo tem uma razão de ser e que o homem na face da terra também tem uma razão de estar aqui. A procura desta razão leva-nos ao Criador e, portanto, admitimos a existência do Criador. Por admitirmos isto, sabemos que não somos deuses. No máximo, quando evoluídos, podemos ser filhos de Deus. Por isso tudo, respeitamos até a mais humilde criatura de todos os reinos. E, dado esse respeito que advém da compreensão do todo, respeitamos a vida em todos os seus aspectos e em todas as suas manifestações. As nossas reações seguem os padrões de nossos e por isso não agredimos os que nos contrariam. Simplesmente retiramos-nos e deixamos espaço para aqueles que ainda dele necessitam.
Louvamos a liberdade, porque sabemos que ela é fruto da justiça, que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade, aquela que deve existir e que é suprema e absoluta ao nível de todos os possíveis relativos. Uma oração que está disponível na internet. É só ler e integrar. Só. Bom final de semana. Até a próxima semana.